Vamos considerar dois momentos, então. O primeiro momento é esse, né? A gente está com R pequeno, está aqui o A0, e a gente está por aqui, R pequeno. Agora, vamos dizer que esse negócio está aumentando, eu deixo o software rodando, está rodando muito devagar. O que ele faz? Ele pega cada valor de R, na verdade, para fazer o software eu tenho que dividir o R em pedacinhos, mas digamos que ele vai variando continuamente, cada valor de R pega o círculo, calcula para o outro lado. Digamos que eu tenho um computador de antigamente, demora um tempão, cada círculo leva, sei lá, 1 minuto para fazer o novo e tal, aí eu perco o saco, saio, aí depois de um tempo eu volto, e eu digo para você o seguinte, se eu demorar muito tempo para voltar, bom, tem um problema, né? Eu vou ter que colocar no meu programa um corretor de escala, porque o que vai acontecer? Quando o Z ficar muito grande, esses números aqui ficam enormes e isso pode sair da tela. Então eu vou ter que botar um corretor de escala que mantenha sempre a minha figura dentro da tela. E aí, digamos, eu volto, depois de muito tempo eu volto, eu digo para vocês que eu vejo o seguinte, um círculo. Então, vamos discutir depois por que eu vou ver um círculo, mas digamos que quando eu saí estava assim, está aumentando, e depois quando eu volto tem um círculo. E, caralho, teve uma raiz e eu não vi. Por quê? Porque essa curva está variando continuamente. Ela não está dando nenhuma volta aqui em torno da origem. O círculo está dando volta em torno da origem. Ele não pode ter passado dessa situação para essa sem passar por aqui. Então, mesmo eu não tendo visto, eu digo, tem uma raiz. Pelo menos no caso lá, né, eu botei um polinômio concreto, eu digo, bom, esse polinômio aqui tem uma raiz complexa. Agora, é claro que isso não é uma demonstração, é só uma historinha que eu estou contando, mas a demonstração consiste no seguinte, em mostrar que para qualquer n e quaisquer coeficientes, isso vai acontecer. E vai acontecer pelo seguinte, olha só, isso aqui é o R grande. Vamos escrever esse negócio, então, da maneira como estava lá. Isso aqui é z elevado a n, que multiplica 1 mais a n menos 1 sobre z, mais a n menos 2 sobre z ao quadrado. É um bom desafio entender quando é z e quando é 2, hein? Mais a1 sobre z elevado a n menos 1, mais a0 sobre z elevado a n. Então, se eu pego um círculo de raio R, se o R é grande, todos esses números aqui são pequenos. Isso aqui é 1. Então, isso aqui é parecido com z elevado a n. Ou pensando de outra maneira, você pode pensar assim, ó, isso é z elevado a n mais esse negócio aqui. Quando o z é muito grande, o R é muito grande, o raio do círculo aqui no domínio, esse número daqui é muito maior do que todos esses. Imagina que aqui, sei lá, o maior coeficiente seja, sei lá, 10 a sexta. E que ele cai exatamente aqui. Então eu teria, sei lá, uma coisa assim, 10 a sexta vezes R elevado a n menos 1, que seria o tamanho desse daqui, mais alguma coisa, vou botar ainda 10 a sexta R elevado a n menos 2, mais, sei lá, 10 a sexta, seria uma coisa assim.
né? Então eu teria aqui n vezes, vou dizer, bom, isso aqui ainda é menor que n vezes 10 a sexta vezes r elevado a n menos 1. N está fixo, 10 a sexta está fixo. Então, estou dizendo assim, ó, o tamanho desse cara daqui, assim, exagerando muito, dizendo que o maior desses caras aqui seja 10 a sexta e que eles estejam todos alinhados, assim, a soma esteja dando tudo certinho, né? Vai dar isso aqui. Então, eu tenho n vezes 10 a sexta vezes r elevado a n menos 1. Sei lá quanto é n, vamos dar um valor para n. Não precisa ser muito grande, 15, sei lá. 10 a sexta, não, razoável. Agora, o tamanho desse cara daqui, ó, é r elevado a n, que é igual a r vezes r elevado a n menos 1. Basta que o R seja maior do que isso, para esse cara ser maior do que todo o resto. Eu quero que ele seja muito maior. Maior assim, vamos pensar quantos pixels tem na minha tela. Sei lá, vamos exagerar, a tela do futuro. Não temos, sei lá, 10 mil pixels, sei lá, coisa assim. Então vamos fazer com que esse R daqui, com que esse número aqui seja 10 mil vezes maior do que esse. Basta, né, que R seja igual a 10 a quarta vezes 15 vezes o n, né? Vou deixar n aqui, vezes n vezes 10 a sexta. Então, para nós não tem problema nenhum, porque o R pode ser, aqui é teoria, né? Não tem problema. Então, se o R for maior do que esse número daqui, esse z elevado a n vai ser mais do que 10 mil vezes maior que esse negócio daqui. Se esse cara couber na tela, esses dois vão estar no mesmo pixel. Porque eu vou fazer o z elevado a n. Aí eu somo com ele um negócio que é... Então, esse tamanho daqui é tamanho do z elevado a n. Esse daqui é menos que esse tamanho daqui dividido por 10 mil. Eu não tenho pixel suficiente, não posso nem botar no pixel do lado, tá certo? A diferença entre esse e o pixel do lado é 1 sobre 10 mil. Sei lá, uma coisa assim. Então, então tá claro para vocês isso? Chega uma hora em que você, para botar esse cara dentro da tela, esse resto daqui é tão pequeno que quando eu somo esse tão pequeno com esse, eu não saio do lugar. Então, o que eu vou desenhar aqui é o seguinte, eu pego o círculo de raio R, e aí eu desenho aqui o círculo de raio R elevado a N, onde estará o Z elevado a N. E aí eu somo a ele este cara. Mas é tão pequenininho que a figura é a mesma. Isso não dependeu mais do polinômio que é. Então, vai acontecer sempre. Sempre vai chegar uma hora em que a figura que eu vou ver é isso aqui. Só que esse círculo daqui, ó, é percorrido uma vez. Como eu estou elevando a n, esse círculo, a imagem é percorrida n vezes. Porque se eu andar daqui até 2π sobre n, ó, como esses ângulos são multiplicados por n, esse cara daqui já é elevado aqui. Aí mais um ângulo, eu dou mais uma volta. Mais outro ângulo, eu dou outra volta. Então o círculo de raio R aqui é elevado no círculo de raio R elevado a n, dando n voltas. Então, não só a minha curvinha vai andando dessa posição até essa daqui, vai passar por aqui, mas ela
ela está passando de 0 voltas em torno da origem para uma curva que vai dar n voltas em torno da origem. E para dar n voltas em torno da origem, o que deve acontecer é o quê? Nem sempre é exatamente isso, mas vai passar, quer dizer, a figura, o filme normal seria uma coisa assim. Está aqui a origem, está aqui a minha curvinha. Tem uma hora que passa aqui, mas a curva está assim. Aí passou essa alça aqui, achei uma raiz. Daqui a pouco vai passar outra alça, vão passar N alças até você ficar a curva dando N voltas em torno da origem. E aí ela vai expandir. Tá? A questão... Então, eu espero ter convencido vocês de que esse fenômeno é inevitável. Você pega um polinômio com coeficientes complexos, claro, ele não pode ter grau 0, mas de grau n maior ou igual a 1, quando você olhar para a imagem dos círculos de centro na origem pelo polinômio, elas vão sendo curvas que, na medida que esse raio vai aumentando, essas curvas necessariamente vão passar pela origem. E, em princípio, vão passar n vezes. Mas nada do que eu fiz aqui é tão convincente do que você fazer o software e olhar e ver a coisa acontecendo. Mas, então, repare que os argumentos são argumentos de desenho animado, realmente, assim. Não sei se eu coloquei um limite aqui e tal, mas, basicamente, a ideia é isso. Você tem aqui uma curvinha que vai andando, a imagem dela vai andando aqui, e a única coisa que a gente tem que fazer é provar que essa imagem não pode ir embora. Ela tem que passar, ela vai crescer assim. E o argumento é esse, que que isso daqui é igual a isso, e que quando z é grande, isso é parecido com z elevado a n, e que dá n voltas. Então, o desafio é vocês têm que entender isso, fazer o software, melhor fazer o software primeiro, né? E depois pegar uma pessoa e ensinar esse teorema. Talvez a pessoa que vai ficar mais feliz de vocês ensinarem esse teorema para ela, com 99% de chance de eu acertar, é o ex-professor de matemática de vocês. Porque a gente, na universidade em geral, esse negócio, a demonstração desse teorema fica meio perdida, e você até vê a demonstração, às vezes, no curso de variável complexa, mas não entende. Então, se você mostrar para o professor de matemática, ele vai dizer, pô, legal, agora entendi. Então, tem uma função social, porque aí daí para frente ele vai poder ensinar isso com mais convicção. Bom, então, esse é o teorema fundamental da álgebra. A gente vai precisar desse teorema. Esse teorema é muito... Ele chama teorema fundamental da álgebra, não é por acaso. E, curiosamente, ele não tem uma demonstração algébrica. Às vezes, faz um negócio tal, mas no frigir dos ovos tem alguma coisa topológica que é necessária para a demonstração dele. Mas, de qualquer maneira, nós agora sabemos que todo polinômio a coeficientes complexos, ou seja, reais ou complexos, tem uma raiz complexa. Tá? Aliás, a busca de fórmulas de resolução de equações polinomiais, a gente começou, vamos dizer, contei essa história italiana na aula passada, né? Que o cara consegue a fórmula da equação do terceiro grau, depois do quarto grau, e ficou um desafio realmente de conseguir a fórmula da resolução da equação do quinto grau. E é mais ou menos, são coisas mais ou menos da mesma época. Primeiro, a interpretação dos números complexos como pontos do plano. Isso é por volta de 1800. É estranho, mas só por volta de 1800,
mais de 200 anos depois dos números complexos surgirem, é que se tem a ideia de representar os números complexos como pontos do plano. Também, por volta de 1800, é a primeira demonstração aceitável do teorema fundamental da álgebra, de que todo polinômio tem raízes complexas. E também, por volta de 1800, é a demonstração de que é impossível obter uma fórmula envolvendo só as 4 operações e raízes enésimas para a resolução de equações gerais do 5º grau em diante. Então, tem lá, cada uma dessa história tem os seus heróis. Essa da resolução da equação do 5º grau em diante tem 3 casos. Tem o italiano, que eu esqueci o nome agora, o Ruffini. Ruffini, ele dá uma demonstração aí mais ou menos por volta de 1800, mas tende-se a achar que a demonstração dele era um pouco obscura. Então, depois você tem o Abel. Abel é o primeiro cara a realmente provar, assim, aceito que ele realmente provou que a equação do 5º grau não tinha, em geral, soluções por radicais. E a história do Abel é meio trágica, porque ele era um cara brilhante, mas pobre, e era muito bom, e estavam as pessoas da época, os sábios, tentando conseguir um emprego para ele, alguma posição que ele pudesse ganhar a vida, e quando conseguem, quando a notícia chega, ele acabou de morrer de tuberculose. Mas pelo menos ganhou uma certa imortalidade. Você sabe que não existe o prêmio Nobel de matemática, mas foi criado um prêmio há poucos anos, o equivalente do prêmio Nobel, que é o prêmio Abel de matemática. Mas a história tem o contemporâneo dele, que é o Galois, que tem uma história. O Galois fez uma coisa melhor ainda. Ele criou uma teoria que, claro, foi mais desenvolvida depois. Ele criou uma teoria que explica, de certa forma, associa a cada polinômio um grupo. Grupo é uma coisa que vocês vão ver em álgebra, mas um grupo de permutações, ele consegue dar uma explicação geral, por meio de grupos de permutações, de por que algumas equações polinomiais terão soluções por radicais e outras não. Olhando para o grupo e tal, analisando esse grupo, você consegue saber isso. E a história do Galois é um pouco mais trágica, porque ele fez isso e morreu num duelo com 20 anos. Então, com 20 anos ele já tinha feito essas coisas, mas morreu tragicamente num duelo. Então, vamos dizer, a história menos rocambolesca lá que a dos italianos, parece mais trágica agora. Assim. Bom, moral da história, então, eu considero que nós agora acreditamos que todo polinômio tem polinômio a coeficientes complexos, se não for constante, tem raízes complexas.